Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha em mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro. Estamos aqui na UniFM 107.9. Sempre nos acompanhe nas nossas redes sociais, @editora-UFSM, @livraria e grife UFSM, @ineditadospodcast. Nós estamos no nosso mês dedicado às ciências da tecnologia. Então você pode encontrar nossa bela agenda sempre circulando por aí, seja na nossa livraria, seja no centro de interesse, nesse caso o CT, né, o Centro de Tecnologia, mas também em outros ambientes, restaurante universitário, na própria editora, no hall ali da reitoria. Então verifique, tem muita gente que coleciona, né, porque sempre nós temos as informações de um lado e um pôster do outro. Então, já vimos aí, tivemos a satisfação de ir vários locais e ter a nossa agenda transformada em quadro. Então, é muito interessante e a gente agradece muito esse reconhecimento. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre um dos títulos que foi lançado ali na nossa Feira do Livro, que deu um movimento lindo no dia 13 de setembro. E aqui estamos com os professores César Tadeu Poser e Joaquim Assunção, que são autores do Algoritmos e Lógica de Programação. E é mais um título dos textos introdutórios. Então, vamos começando. Professor Joaquim, seja muito bem-vindo. E já agradecemos de antemão aí podermos conversar com vocês aqui um pouquinho nesse início de tarde. Olá a todos, obrigado pelo convite. Eu sou o professor Joaquim Assunção, tá? Trabalho especificamente com essa disciplina de lógica e algoritmo desde 2018, 2 vezes por ano. Então, digamos que metade dos alunos que passam por nossos cursos, eles acabam passando por mim. Tenho formação em sistemas de informação, com mestrado e doutorado em ciência da computação. A tua graduação, ela foi em 2009. Isso. Né? E a gente vê que muito disso, né, conversávamos um pouquinho antes, e em seguida a gente já passa para o professor César também, a tua área de expertise, inteligência artificial. Então, a gente vê que isso, aparentemente, para quem é leigo, parece que o tema surgiu como que de uma hora para outra, nós não tínhamos nada e de repente era um chat GPT com que as pessoas estavam se namorando querendo casar. Né? É uma coisa exponencial, assim. Quando, na verdade, isso é uma construção que vai acontecendo, né, de muito tempo. Então, como é que esse tema já foi trabalhado em alguma medida na tua graduação, nas tuas pós-graduações? Conta um pouco de como que o pequeno Joaquim foi se encantando por esses termos, por esse ambiente, e foi transformando isso em vez de ser só um saber, talvez um saber relacionado aos jogos, alguma coisa assim que lhe chamou a atenção em primeiro lugar, mas isso foi se tornando uma área de interesse para estudo. Certo. Acho que a primeira coisa que vale deixar claro é que tem uma ligação, né? Então, a base de lógica e programação com inteligência artificial, elas estão, de certa forma, interligadas. Tá? Assim, o conteúdo do livro é um conteúdo base, digamos assim, perene, né? Ele vem de algumas décadas, algumas coisas de várias décadas atrás. Mas isso é base para várias outras coisas, talvez tudo que é computacional, inclusive a inteligência artificial. Né? Então, esse meu interesse ele foi sendo despertado aos poucos, né? Principalmente na pós-graduação, no mestrado, embora o que a gente tinha na época fosse muito diferente do que a gente tem hoje, né? A coisa realmente evoluiu. Mas essa parte da inteligência artificial que parece que surgiu do nada, na verdade ela vem sendo trabalhada, né, dentro da academia há muito tempo. E foi recentemente que teve esse boom pela uma implementação, né, digamos assim, por avanços significativos que se teve, não só na ciência, mas também na capacidade computacional. Né? Então, digamos assim que... E aí a minha trajetória, ela meio que eu já tinha interesse, né, por outras coisas e outras aplicações. Especialmente por, como gosto de dizer, conseguir dar vida a algo, mesmo que sendo virtual. Né? Então a gente consegue fazer isso com técnicas computacionais.
Tu fosse uma criança dos anos 90, né? E eu me recordo muito do tal do bug do milênio, que ia colocar tudo abaixo quando virasse o ano 2000, e que daí aviões estariam no ar e iriam cair, e o sistema financeiro iria colapsar, e era todo um terrorismo. E muitas pessoas dizem que isso, na verdade, tinha tudo para acontecer, mas não aconteceu, porque essas dinâmicas de informática foram, às vezes, corrigidas de véspera. E como é que isso afetou o teu imaginário? Porque se faço as minhas contas, aqui era o período que tu estava indo para ensino médio. Como é que essas coisas que... Os anos 90, eles prometiam muito um futuro, né? Porque os anos 2000 estavam às portas. E eu vejo que isso, na época, eu também pensei que poderia ser algo... eu acabei indo para o desenho industrial porque a gente tinha muito essa coisa da maquinaria, de fazer algo que ia lidar com o futuro, a profissão do futuro, né? E a informática era também, né, a profissão do futuro, lidar com o computador, a engenharia, lidar com as máquinas que iam nos fazer ter carros voadores estilos Jetsons, né? Então, isso fez parte do teu imaginário, até da tua vontade na escolha da profissão? Assim, em específico sobre o bug do milênio, eu não fiquei tão atualizado, né? Porque realmente eu comecei meus estudos depois, né? Eu comecei em 2006 a faculdade. Então, provavelmente o professor César aqui vai falar um pouco. Eu vi que ele deu um sorrisinho assim. Vai conseguir dar uns detalhes sobre isso, né? Então, nessa parte, assim, eu fiquei... realmente, eu não consigo falar muito a respeito. Porque eu não tinha entrado ainda. Né? Nesse período aí, 5, 6 anos fazem muita diferença, já é uma outra fase, né? Exatamente. De infância para adolescência. Exatamente. Eu fui um pouco tardio, né? Hoje, os jovens começam bem mais cedo, porque tudo está mais exposto. A gente tem internet. Naquela época ainda era internet de escada e pouco acessível, né? Então, por exemplo, eu fui ter meu primeiro computador depois de 1 ano de faculdade, praticamente. Gente, pois é. Então, os acessos que eu tinha era num computador super antigo, defasado, que tinha na escola, que ninguém queria usar, porque era tão ruim o computador, né? Então, eu conseguia marcar horário e ia lá. Eu ficava, às vezes, boas partes. Mas olha que bonito isso, porque mesmo sendo um computador defasado e com acesso na escola, quer dizer, não era nem na tua casa... Mas ainda assim foi o suficiente para te despertar e para te fazer pegar gosto, digamos assim, e ter onde fazer o exercício mais cotidiano do contato com essa ferramenta, né? Sim, embora a gente tinha muito mais dificuldades, né? Na época, quanto mais volta, mais dificuldades tinha, mas também tinha mais, digamos assim, oportunidades, né? E coisas que a gente conseguia resolver computacionalmente, né? Então, eu acho que isso também... E eu sempre tive várias ideias, né? Eu gostava de fazer as coisas acontecerem. Aí a programação me permitia isso, permitia colocar as coisas de fato ver acontecer. Ver acontecer, exato. Que legal. Vamos conversar um pouquinho então com o professor César. Vamos fazendo... Acho que a gente pode fazer essa mesma dinâmica, então, mas colocando... Porque... Tu te formou já em 1994, quer dizer... 98. 98, bom, então já foi mais próximo, inclusive profissionalmente, talvez, podendo identificar essas questões que eu falei antes, né? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, então, eu sou o professor César Poser, sou colega do Joaquim, e somos, então, autores e coautores desse livro, né, de Algoritmo e Programação. Então, o meu passado, assim, foi diferente do Joaquim. O Joaquim comentou agora até aqui que ele teve pouco contato com informática, né? Então, imagina eu, quando comecei, né? A minha história foi um pouco diferente, né? Num dia de finados, estava lá no cemitério e, por algum motivo, alguém que era criança me deu um folder de uma marca de computador da época, que era a Digital. Aí eu olhei assim, o que é isso? Computador. Gostei. É isso que eu vou querer, é isso que eu vou querer estudar. Foi algo, assim, muito, muito estranho, né? Sim, nem fazia parte do teu cotidiano ter um computador. Eu só sabia plantar arroz na época, então não tinha nenhum contato com tecnologia, com nada, né? Só gostava de física e tecnologia, então, física principalmente, né? E aí, então, foi uma decisão, assim, completamente, assim, do nada, assim. Apesar de eu sempre ter interesse em querer fazer engenharia mecânica, que é uma coisa que eu gostava e usava física, né? Então, mas daí, por algum motivo, eu decidi entrar nessa área da computação. E quando eu entrei na graduação em computação,
a minha experiência prévia em computadores antes de entrar na graduação foi 1 hora de experiência. Justamente no laboratório da computação lá no CT, que eu fiquei lá 1 hora desenhando quadradinhos no Paint com o mouse. Que Desenha ótimo. quadradinhos, assim, ó, que legal, desenhar quadradinhos, nossa, que legal. Essa foi toda a minha experiência que eu tive em computação antes de ingressar no curso de computação, que antigamente chamava o curso de informática. Então, começou em 90 e até, acho que não sei em que ano que mudou depois para ciência da computação. Então, foi bem diferente do que é hoje em dia, então, o meu caminho para... Então, não sei se eram 4 anos, mas então tu entrou em 94. Eu entrei em 94. Eu me recordo que o meu primeiro computador, eu já tinha computador em 94, porque na época meu pai estava escrevendo a dissertação dele. E daí ele comprou um computador porque ia ser muito mais fácil do que datilografar todas as páginas. E a cada revisão do orientador, ele teria que rabiscar tudo e datilografar de novo. Então, ele achou que mesmo caro era importante, era um investimento que valeria a pena, né? Que daria uma agilidade para o processo e tal. Aí ele comprou o computador que era, eu não sei, posso estar falando errado, TK alguma coisa? Em que ano é isso? 1992. TK, Enfim. eu acho que é mais... Então, já comprou meio usado. Já comprou usado, que eu acho que na época já tinha os 386, tranquilamente. Pode ser, né? pode 386 ser. TK Eu acho que ele trocou... Já não faz parte da minha época, assim. E era... o que me fazia achar o máximo, né? Era colocar a fita... Era com uma fita cassete, que vinha acoplada, a gente acoplava numa plataforma, quer dizer, eu não consigo nem entender hoje, né? Quando eu fico me recordando, eu não consigo nem entender como é que aquilo funcionava, né? A questão magnética, e ali nós tínhamos o Pac-Man, que era o Come Come, né? O joguinho do Come Come. E era uma alegria, porque eu não tinha videogame. Então, quando meu pai tirava, ele podia usar para digitar, e nós acoplávamos na própria tela da televisão. E depois ele comprou, então era um 386, que daí já era com a tela verde, aquela coisa bem Matrix, assim, né? Tela de fósforo verde. Aí... A questão da fita, né? Eu só ouvi falar, né? Também não conhecia essa época, né? Mas basicamente, tem na fita, tem uma gravação de código binário. Tipo assim, 0101, então tu usa o áudio para gravar informação binária que é transformada depois em programas, né? É semelhante a ler de um disquete, ler de um HD. A ideia é mesmo, tu guarda ali uma sequência de bits. E aí depois... É muito disruptivo, né? Eu fico imaginando, para quem viveu essa época... A velocidade, né? Para tu saber lá carregar um programinha, levava meia hora tocando o barulhinho lá, meia hora de barulhinhos, né? De um monte de bits zeros e uns, numa velocidade assim super lenta, para carregar a informação no processador, então aquilo se transformar em um jogo, né? Mas, novamente, né? A lógica da programação desses jogos é a mesma que está no nosso livro de algoritmo de programação. Se usa praticamente a mesma lógica que era usada naquela época, que é usada hoje, que vai ser usada por muito tempo ainda, a não ser que tenha uma quebra de paradigmas muito grande, a lógica de programação vai continuar sempre a mesma. E conta um pouco da tua vivência desses anos iniciais, até para fazer esse paralelo, né? Quando a gente falava, já que a tua expertise é jogos, né? E também inteligência artificial aplicada aos jogos, como é que nesse meio tempo foi evoluindo toda essa temática na tua profissão, no teu trabalho, para acompanhar esse crescimento, né? E em que medida daí vocês se encontram? Em que circunstâncias vocês se encontram para fazer esse livro? Quando você começa a graduação, o objetivo é tentar aprender o máximo. Tu sai do zero, no meu caso, né? Saí do nível zero, você não sabia absolutamente nada. Aí tu começa a dar cálculo sem entender porquê, tu começa a dar álgebra e começa a reprovar em álgebra e começa... Sem entender porquê. Sem entender porquê. As pessoas até hoje não entendem porquê às vezes, né? Porque tu só vai entender o porquê muito tempo depois. Então, as pessoas fazem várias cadeiras de matemática, mas não sabem porquê. Fazem cadeiras, não sabem porquê. Então, é complicado, né, para o aluno entender o porquê das coisas, né? Uns falam assim, é só para desenvolver o raciocínio, mas, na verdade, tudo depende da aplicação que tu for trabalhar. Então, se tu faz computação para desenvolver, por exemplo, sistema, páginas web, tu não precisa ter conhecimento de cálculo, de álgebra, é bem diferente. Tu for entrar em computação gráfica, por exemplo, aí sim, toda a matemática que tem no mundo tu vai usar. For fazer simulações físicas, tu tem que conhecer a física e a matemática. Tu vai querer simular DNA de pessoas, coisas assim, então tem que ter
coisas relacionadas, né? E muitas dessas áreas tu tem que ter conhecimentos bem matemáticos, né? Bem científicos, e vai usar o nosso tradicional algoritmo de programação para juntar todo esse conhecimento e transformar ele, então, em um programa que vai ter alguma serventia. Que vai fazer um sentido, né? Para representar fidedignamente alguma coisa, né? Então, a computação está em busca, né, de criar novas técnicas, criar soluções mais eficientes, criar algoritmos novos. Para cada tipo de aplicação, então, tem conhecimentos bem específicos que tu tem que aplicar. E então, nesse processo todo de evolução, né, tu começa a estudar e aí tu vai vendo, eu gosto mais disso, gosto mais daquilo. Achei, na época de graduação, interessante, né, também a questão de IA, apesar de não ter estudado muito na época, mas aquele negócio, como eu falei, sempre falo em aula, né, os meus desenhos dos quadradinhos, que era o princípio de computação gráfica, né, desenhar quadradinhos, eu gostei daquilo e daí... Te despertou alguma coisa, Aí né? eu achei interessante e fui nessa área, né, mesmo tendo, assim, uma formação matemática mais fraca, mas eu consegui devagarinho, assim, tô até hoje, né, me desenvolvendo, né, que é um processo, assim, bem complicado, né, então... Eu sempre falo para os alunos também, né? Tu tem que aprender as coisas na hora certa. Tu não pode, vou aprender isso depois no mercado de trabalho. Tem certos conteúdos que levam muitos anos. Principalmente coisas ligadas mais à matemática. Tem que ter todo um desenvolvimento e leva anos e anos para te entender o que está por trás. Então, são assuntos bem complicados, né? E como eu comecei, então, em 94, eu sempre falo assim que eu tive o prazer de ver as coisas surgirem. Muitas coisas tipo assim, eu não conhecia a questão da fita cassete ao vivo, não conhecia o cartão perfurado, conta histórias terríveis, olha assim, de apavorar, né, de como que era a computação no passado, né, que era fazer um simples programa que calcula qualquer continha, tu tinha que sentar, escrever o programa, perfurar cartões, levar lá no CPD, para lá no outro dia ver se tinha dado erro, e se não deu erro, para poder ver a resposta. Então, era tipo assim, era um dia fazendo, levar no CPD e no outro dia ela vê a resposta. Hoje em dia, coisa que tu faz em 2 segundos, antigamente levava 2 dias, né? Pelo menos, né? Então, isso evoluiu. Mas o que eu pude presenciar? O surgimento do monitor colorido, o surgimento das impressoras jato de tinta. Quando eu vi a primeira impressora laser, foi algo assim de chorar. Kit multimídia, que hoje em dia nem existe mais. Quando começou a ter som no computador. Então, eu pude ver várias coisas assim que eram tão legais na época, que cada vez que surgia um colega comprasse um computador novo, todo mundo ia na casa para ver, porque era uma coisa assim surreal, a diferença de desempenho, ou a impressora, ou seja o que for. E hoje em dia, ninguém mais dá bola, porque tudo é igual, tudo... Está sobrando desempenho, está sobrando HD, ninguém mais tem problema de espaço, não falta mais memória. Então, hoje em dia tem uma coisa assim bem rotineira, né? Então, as pessoas já nascem com computador, já nascem com smartphone e para elas é tipo respirar, assim, não tem nada assim de diferente. Então, algumas pessoas hoje ainda têm interesse, eu vou querer estudar computação porque eu acho que tem mais do que eu já sei, né? E aí, quando entra no curso de graduação, mesmo aqueles alunos que já aprenderam a programar em casa por conta ou na internet, um curso de Python ou programando algum jogo na Unity, ou seja o que for, quando entram na graduação eles percebem que eles não sabem nada praticamente, porque é muita coisa. E nós também professores, nós sabemos 1% da computação talvez, né? Uma pontinha mínima, porque saiu um pouquinho da tua área de conhecimento, tu é cego, assim, tu não consegue quase assim entender nada, porque são coisas muito diferentes, muito específicas, né? Então, é uma área assim que é bem desafiadora, assim, então para quem quer estudar, para quem quer conhecer coisas novas, assim, eu acho bonito e até também se o professor Joaquim quiser conversar sobre isso, dessa experiência de fazer textos introdutórios, porque sai dessa expertise de ir conhecendo algo mais aprofundado, e tem que dar uns passos atrás e se colocar talvez no lugar desse aluno
do primeiro semestre ou do aluno lá do ensino médio que está interessado pelo tema, mas talvez não tenha essa infraestrutura em casa, talvez não tenha o convívio com a informática no dia a dia e pensa, poxa vida, né? Até talvez vocês se colocarem no lugar e dizer como eu teria ficado feliz se tivesse aparecido um textos introdutórios desse na minha mão quando eu era mais jovem, né? Sim. Não, e até respondendo a tua pergunta anterior ali, como é que esse livro aconteceu, né? Como é que se juntou? Bom, basicamente nós somos 3 professores do curso, né? Dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Está faltando o professor Raul Sereta aqui. E aí, né? Eu mandei a ideia de quem sabe a gente não une os materiais e coisas que a gente foi criando ao longo do tempo, né? Para fazer esse livro. Então, daí que surgiu começar a juntar coisas que a gente foi amadurecendo ao longo do tempo, né? Então, eu sou o professor mais novo na disciplina e eu já tenho, desde 2018, 2 edições por ano, né? Dá para fazer as contas aí, são várias edições da disciplina. E desde a primeira até agora, todo ano alguma coisa muda, algum ano melhora para deixar um pouco mais acessível, né? Para quem está chegando. E, de fato, assim, ele é um conteúdo que ele é desafiador porque, ao contrário de outras coisas, né, que o aluno vem do ensino médio, ele não adianta só, por exemplo, com algumas matérias que sei lá, um aluno que tenha boa memória, ele consegue decorar alguma coisa lá antes da prova e vai sair bem na prova, né? Aqui não adianta. É preciso decorar só a parte inicial, digamos assim, né? Porque tem que saber como é que funcionam as estruturas, os comandos, e aí depois conseguir colocar isso de maneira lógica para uma programação conseguir resolver um dado problema, né? Então é algo mais desafiador. E vai ter que sempre ter uma interpretação, né, dessas informações, elas não são frias, né? Sim. Elas vão fazer parte de um contexto e esse contexto é o que vai dar, salvo engano, a lógica da programação, é o que vai fazer com que esses dados se entrelacem para dar algum sentido do que é desejado no final, né? Sim, exatamente. E uma coisa que eu costumo falar no início da disciplina uma das referências, né, de algoritmos é o livro do que o pessoal chama de Yoda da computação, né? Um dos precursores lá, ele tem 3 livros chamado The Art of Computing Programming, que são os clássicos, assim, né? E lá tem assim, muita coisa sobre, né, um material super completo. Mas eu costumo falar para o pessoal que esse livro não seria o ideal, porque é um livro pesado, um livro para profissionais já, né, para quem já está um bom tempo já na área. Então, é um livro que, se eu colocasse numas disciplinas introdutórias, assustaria muita gente, né? Até porque, se parar para pensar, é um escritor tão experiente que ele já transcendeu, né? Ele já chama de a arte. Exato, então, exatamente. Né? Então, ele já conseguiu entender o que a sutileza, né, da programação. Exatamente. E quanto mais tempo a gente fica em cima daquilo, aquilo começa a virar o natural. E aí o desafio é tentar entender o que é natural para a gente, mas não é natural para quem está iniciando, né? Então, essa parte dessa didática acho que é fundamental, assim. E outra coisa é colocar os conteúdos em uma ordem, digamos assim, que seja mais proveitosa para o aprendizado. Porque tem muita coisa na internet, mas as coisas estão fragmentadas, né? E com qualidades totalmente diferentes. Então, conseguir compilar isso num livro, em uma ordem que seja proveitosa e, digamos assim, ajude realmente quem está começando a aprender, é um desafio que eu acho que vale a pena ser feito. E nessas gerações que têm entrado mais recentemente na faculdade, vocês percebem que existe talvez essa falta de curadoria, que às vezes a pessoa zanza para tudo que é lugar, pega um pouco daqui, um pouco dali, aí acha que está sabendo muito, mas aí chega talvez com uma série de vícios que dificultam o aprendizado, porque tem um monte de coisa para desconstruir antes de começar a construir dessa forma mais palatável, né, mais proveitosa, que é um jeito realmente mais construtivo no verdadeiro sentido da palavra, né? Antes tem que desmontar um monte de estrutura que está meio capenga para daí conseguir colocar essa que vai deixar o caminho realmente mais fácil, né? Que faça mais sentido no entendimento. Exatamente. Um dos problemas que eu vejo é assim, como tem muita coisa na internet, muita coisa que ajuda a pessoa a fazer algo rápido,
às vezes a pessoa acaba tendo um certo vício, né? Ou se limitando ali, chega a um ponto que ela começa a ter vários problemas. Então, até semana passada eu vi isso em sala de aula, de alguém viu em alguma coisa, em algum site, estava lá com uma estrutura, mas era um pouco diferente da estrutura que estava na disciplina, e aí isso, na hora de programar, acarretava uma série de problemas, né? Então, aí que faz parte essa curadoria de dizer, olha, não, começa por aqui, isso é mais avançado, depois a gente vê esse tipo de coisa. Né? E como é que vocês percebem, agora talvez puxando um pouco para a área do professor César, né? A questão dos jogos que a gente tem visto, eu acompanho muito assim por cima, mas é um assunto que me chama a atenção, essa aplicação da inteligência, as formas de usar a inteligência artificial para otimizar processos, né, como um todo. E até por eu ser do desenho industrial, tem muita discussão da arte generativa, essas coisas assim, e o que o pessoal tem usado muito na parte de jogos. E eu, enquanto escuto as entrevistas e leio as reportagens, eu fico pensando, existe agora uma tendência a gerar processos de inteligência artificial que vão fazer com que os próprios, na hora de jogar, o próprio usuário, ele tem normalmente ali o que é o caminho já pré-pensado para que ele saia, tem uma estratégia para sair daquele dilema que ele está enfrentando ali no jogo, né? E aí tem algumas pesquisas que já estão querendo colocar, a pessoa que está jogando lá, o usuário, conseguiu uma saída por aqui, então na próxima, essa saída por aqui não é a saída mais fácil, é a saída em nível de primeiridade. Então, a gente já tem que bolar, para quem for jogar de novo, essa saída já não é mais possível. E aí, eu já fico pensando se isso não vai tornar certos jogos injogáveis, porque algumas pessoas jogam só pela satisfação e não por ter mais um desafio nível resolver os problemas da sua vida pessoal no jogo, né? Então, até que ponto, como é que isso vai... Onde que vai dar isso tudo? A questão dos jogos, né? Sempre falo, fazer um jogo é uma das áreas mais multidisciplinares que existe. Porque ela envolve alguém do design, alguém que vai criar a história, vai criar o roteiro, tem que criar a música, tem que criar uma série de fatores, né? Que tem que ter muitas pessoas envolvidas, né? Para fazer. E uma delas, então, claro, a parte computacional, eu diria assim que são programadores como nós, que conhecem computação gráfica e vão desenvolver. Também tem outros programadores que vão programar a parte do banco de dados, caso for um jogo online. Tem pessoas que vão programar a comunicação em rede, distribuição e por aí vai. Então, tem a computação quase toda e mais N outras áreas relacionadas, né? Mas essa questão da dificuldade do jogo também é uma área muito estudada, né? Porque quem faz jogo quer que o jogo venda. Uhum. E para o jogo vender, eles querem ganhar dinheiro, tá? Poucas pessoas fazem só por diversão, tá? Mas as pessoas querem ganhar dinheiro. E tem um mercado, né? Um mercado... Exato. Agora GTA V, né? Que é a promessa que eu acho que para o ano que vem, o fim desse ano, nem sei, que tem gente nos Estados Unidos dizendo que a firma, a empresa, já está preparada porque sabe que vai ter uma semana de muitos laudos e pessoas pedindo afastamento, porque sabem que a semana de jogar é aquela semana do lançamento e a gente sabe que... Então, é um nível de interesse assim, impressionante. Então, nesse processo então, de ganhar dinheiro em cima, né, que é o objetivo, ninguém vai fazer um jogo que vá desmotivar os jogadores. Então, tem pessoas especializadas em como que eu faço para manter todo mundo interessado. É um equilíbrio muito tênue. O mais novato tem que conseguir se divertir, mas não pode ser muito fácil. O mais avançado tem que ter desafios que encorajem ele a querer buscar mais. Então, tu tem que manter o público, né, o maior público possível, preferencialmente esse público que paga mensalmente os jogos, né, que é o que mais dá dinheiro. Hoje em dia, muitos jogos são dados de graça. E aí depois tu tem que pagar a mensalidade ou tu quer comprar alguma coisinha especial para customizar teu personagem. Aí tu começa a gastar em cima e aí tem toda por trás um estudo mercadológico, emocional, e aí vai entrar 1000 pessoas especializadas em comportamento humano e outras coisas mais. E esses no celular, né, que vão farmando coisinhas também. Eu conheço gente que se endividou com Candy Crush. Sim, pois é. 5 pila, 10 pila para comprar mais umas vidas, e vai indo, e quando tu vê,
Ah, mas compra um pacote com... Então, tem pessoas que estão ali só estudando isso aí. E isso é uma coisa que chama, que é a área do Joaquim também, que é Big Data, né? Que tem uma quantidade imensa de informações pequenas. Tipo assim, comprou ou não comprou? Informações simples, né? Que quando tu estuda essa base de dados, tu encontra um padrão e tu descobre assim, as pessoas compram mais das 8 horas da noite em diante, por isso, por aquilo. Então, eles encontram padrões nesse processo de como que as pessoas se comportam. E aí é uma área também da computação que se destina a estudar, extrair padrões de uma quantidade imensa de informação. A própria forma, quando tu vai num site, a forma como tu move o mouse no site, ela está sendo rastreada, e aí eles olham assim, quando a pessoa vai clicar para fechar, ele já aparece um anúncio, ou vê a única pessoa está mexendo mais o mouse, qual a área que mais chama atenção, e as empresas elas buscam isso para customizar a aplicação. Elas podem fazer a engenharia reversa já para, antes de fazer um produto, já colocar esses condicionantes aí para fazer funcionar melhor, né? Só fazendo algumas colocações aqui, tá? Eu também tenho um pezinho em jogos, tá? Eu tinha o hábito, digamos assim, de trabalhar por lazer, né? Por pura diversão com mod de jogos. Tá? Então eu gastei, talvez algumas centenas de horas da minha vida fazendo alguns. Tem alguns interesse profissional, não? Profissional. Tem alguns conhecidos até na internet. Mas, enfim, sobre a colocação de dificuldade em jogos da IA, é interessante porque tem alguns jogos, como, por exemplo, o RTS, o tipo, né, Real Time Strategy, que é uma quantidade de jogos, e outros, eu acho que muito conhecidos agora, que a gurizada tem jogado bastante, estilo MOBA, que são jogos cuja inteligência artificial até pouco tempo atrás ela não conseguia chegar num nível alto assim. Então, para chegar numa dificuldade alta, na verdade o que se fazia por trás dos panos era burlar as regras, né? Então tinha os cheats, né, do computador. E aí agora com inteligência artificial, recém agora que se está conseguindo chegar num nível mais alto assim então, quer dizer, para várias categorias de jogos ainda está atrás de uma capacidade alta, né, do jogador. E como é que, chegando, né, nesse termo aí dos Big Data, como é que isso pode gerar algumas correlações dentro dessa massificação de dados que se tem? Como é que vai se, de fato, extrair algo que seja útil, vamos chamar assim, e não vai, de repente, correlacionar ou cair, né, no erro de correlacionar coisas que são anedóticas, que aconteceram ali por talvez um fator externo que moveu aquele comportamento naquele momento, aquele comportamento que ficou registrado, mas, né, ficou registrado ali nas bases de dados, mas teve, na verdade, um fator externo que aconteceu e que não foi observado. E daí algo, a partir dali, passa a tomar por referência isso que foi registrado, digamos, sem contar algo que aconteceu, que motivou externamente. Uma correlação espúria. Como fazer a crítica, né, sobre esses dados que são tantos? Assim, aí a gente entra numa área quase estatística, eu acho, um tanto quanto delicada, tá? Muitos erros acontecem, mas eu acho que são erros mais humanos do que computacionais, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui de interpretação. Vou forçar um pouquinho a barra aqui para o absurdo para a gente entender um dos problemas clássicos, né? Tal cidade, ela se constatou que cidades que têm mais bombeiros, se tem mais incêndios. Logo, vamos demitir bombeiros para diminuir os incêndios, né? Então, é algo absurdo, né? Mas tem uma correlação alta, né? Então, um dos problemas aqui, só para dar o exemplo, né, é que correlação não implica casualidade, né? Então, na verdade, é o contrário, né? Claro. E aí a gente pode aumentar esse tipo de situação para situações mais e mais complexas. E aí, na medida que se usa os algoritmos, tem que ter uma interpretação do ser humano, né, para ver se aquilo faz sentido. Né? Vou dar um exemplo aqui, uma história, na verdade, uma história apócrifa. Tá? Ela não, é em cima do Walmart, mas o Walmart não constata que é verdade e nunca falou que é mentira também. Que é basicamente assim, essa história é bem conhecida lá. Eles fizeram, né, em cima das compras dos clientes, o Walmart dos Estados Unidos, que tem lojas gigantes, né? Então
Então, os clientes vão comprando e vai tendo o seu registro de cada nota, né? Então, se tem uma série de produtos. E aí, o que o mercado está interessado? Ele está interessado em otimizar o lugar dos itens que vão nas prateleiras para que as pessoas comprem mais, né? Então, imagina, tem uma loja gigante, né? A pessoa talvez ali cansada já, com obesidade, né? Não quer atravessar toda a loja porque esqueceu tal item. Então, ela não vai comprar. Então, a loja quer otimizar esses itens, né? E aí a história, que parece assim, depois de fazer toda uma mineração de dados em cima disso, se chegou na conclusão de que fraldas e cervejas tinham uma certa correlação. Então, quem comprava fraldas, comprava cerveja. A história diz que a interpretação era que no estado tinha uma lei que proibia os adultos de comprarem, né, cervejas aos finais de semana. Então, jovens pais, supostamente, eles iam lá na sexta-feira, né, compravam as fraldas para os bebês e aproveitavam e levavam as cervejas, né? Então, aparentemente, tinha essa correlação e foram colocados itens perto das prateleiras e, de fato, aumentou. Então, essa é uma história de uma aplicação de quantidade imensa de dados que tem um fruto, digamos assim. Motivada, digamos que tenha sido verdade, não é? Digamos, ela também foi motivada por um fator externo, que no caso seria uma legislação. Exato. Né? Mas que de fato daí impactou para aquela comunidade. Realmente, deixar os dois itens próximos faria bastante sentido, né? Eu vi alguma pesquisa, mas isso já vi há muito tempo, também não vou saber dizer da fonte, mas que também um supermercado que correlacionou várias coisas e daí, entre elas, os chamados dados espúrios, era pessoas que entravam vestindo vermelho e compravam mais chocolate. Quer dizer, não... que legal, muito obrigada por esse dado, mas o que eu faço com ele, né? Então, é muito dessa situação de o que é um dado, um mero dado, né? E o que é uma informação, quer dizer, aquele dado que realmente pode ser aplicado para fazer um estudo sobre, para fornecer algo mais qualificado, né, do que simplesmente uma informação que, né, não vai fazer sentido. E aí a gente tem o dilema da corretude, né, do quão correto está aquela regra, digamos assim, aquele padrão, e o dilema da ética, né? Se a gente tem tempo, eu posso contar mais uma história aqui. Sim, por favor. Essa é real, tá? Essa é uma história que aconteceu na Target, numa empresa americana, né? Eles vendem várias coisas, né? Tem os farmacêuticos e diversos outros, são lojas enormes, né? E aí, isso aconteceu quando a Target começou a enviar cupons, né, na época, né, o nosso spam físico, digamos assim, né, para uma família oferecendo itens de bebê para uma menor de idade, né? Acho que a menina tinha 16 anos, alguma coisa assim. E aí os pais da menina ficaram pé da vida, né, com a loja, porque a loja estava incentivando, né, a adolescente a ficar grávida. E aí passou um tempo, né? A barriga dela começou a crescer. E aí o que aconteceu foi o seguinte, a loja, com base no padrão de compras, né, da adolescente, a loja estava prevendo que ela estava grávida. Então, antes de saberem, a loja já sabia, já estava oferecendo produtos. Ou seja, de fato, né, a loja conseguiu saber pelos dados, né, mas aí tem o dilema ético também, né, de se isso é uma ação, né? E essa crítica de fazer também, porque uma coisa é o algoritmo já, de repente, perceber, né? Passou pela etapa A, uma questão bem logística mesmo, né? Passou pela etapa A, confirmou, né? Está procurando, por exemplo, itens de bebê, né? Está fazendo pesquisa sobre, em outros sites, lá, pesquisa sobre pré-natal. Né? Questão C, né? Marca o Vzinho assim, grávida. Mas talvez não tenha uma checagem da idade. Né? Então, de repente, é necessário, daí, pela questão do dilema ético, então, colocar um fator lá, idade. Devemos disparar a propaganda, sim ou não? Tem mais de 18 anos, sim ou não? Mais de 21, né? Que lá nos Estados Unidos ainda tem isso dos 21, né? A questão, né, como são muitos dados, esses sistemas eles tentam encontrar milhões de padrões e se não tem uma pessoa que vai olhar um por um, Exato. Que não tem como, né? Uma pessoa vai olhar todos os... O sistema é programado para mandar 50 mil e-mails por dia com propaganda. Se cada pessoa for olhar, se cada e-mail faz sentido, já não tem por que ter o computador, entendeu? Então, claro, com o tempo ele pode ir aprendendo. Hoje em dia, com as IAs mais novas, ela pode ir aprendendo, ela pode saber o que é ético e o que não é ético. Assim como qualquer chat da vida hoje em dia, né? Pergunta assim, você existe? Qual é o sentido da vida? Aí alguém, no mínimo, foi lá e escreveu uma resposta para
Daqui a pouco tem um suicida que, ele me falou que é assim, que é não, e o cara toma uma decisão maluca, entendeu? Sim. Então, tem que ter alguém que vá controlando essa informação. Então, é um processo bem complicado, né? Tu automatizar um processo que quem fazia uma pessoa deixar a máquina tomar uma decisão e mandar mensagens ou fazer coisa assim, é uma coisa assim bem complicada. E por baixo, né, quem já programa sabe que são algoritmos que fazem isso baseado em dados, baseado em informações que são coletadas, então os programas tomam decisões e às vezes erram, né? Ou às vezes o programador programou errado, ou esqueceu um parâmetro, ou foi mesmo também aviões, né? Aviões caem por quê, né? Um erro de programação, como por exemplo aconteceu, né, com o avião o famoso, né, o Boeing, aquele 737-800, que tinha um erro de um sensor que media, acho que a altitude dele, e aí o software falava assim, não, tu tá subindo, e aí o avião embicava o avião para baixo. O cara podia puxar quando quisesse o manche, não tinha nada que fizesse o avião subir. E o avião achava que ele estava subindo, ele começava a embicar para baixo e caía no chão e se espatifava. Aconteceram 2 casos. Depois, o segundo, toda a frota de avião para e vamos analisar o que é. Aí foram ver e, claro, tinha um erro num sensor e o programa, ele falava assim, eu sei mais que o piloto, eu sei o que estou fazendo. E aí ele embicava o avião para baixo e não tinha o que fazer. Aí depois encontraram o erro, né? E hoje em dia deve ter um botão assim, bem grandão, assim, tipo um botão vermelho e amarelo, para chamar a atenção. Se o programa pirar, aperta aqui e aí vai para o modo manual. Exato. Então são coisas assim que só tu consegue perceber isso quando acontece o erro, né? Porque o que faz o programador? Ele tem que pensar em todos os possíveis casos imagináveis, só que são infinitos casos. Para qualquer aplicação, se o usuário fizer isso, se o usuário fizer aquilo, se acontecer isso, se acontecer aquele outro, se. São tantos Cs e senãos que algum passa. Mesma coisa em jogos, em qualquer aplicativo. Tem pessoas que testam os aplicativos e testam para ter... Não para garantir que não tem erro, mas para tirar o máximo de erros possíveis. Então, isso que também faz parte da lógica de programação, né? É saber pensar numa solução e ser capaz de ir lá e testar o máximo para tentar reduzir o mínimo a chance que o programa, né, que o algoritmo tem um erro, para depois pegar esse software e colocar num avião, colocar no robô que foi para Marte, por exemplo. Pior ainda, né? Lá tem um erro no software, o robô está lá em Marte, já foi gasto 50 bilhões para levar o robô para lá e o robô encalha numa pedra porque tinha uma programação errada e fica lá preso numa pedra, acabou com a missão. Então, são coisas bem interessantes, né, assim, de programação. Até eu queria fazer um comentário também sobre isso, a questão da criança se motivar, né? Eu trabalho numa disciplina que é chamada Maratona de Programação, que a ideia é também baseada em algoritmos, mas algoritmos de forma competitiva, onde tem competições que passam problemas para os alunos resolverem em X horas problemas dos mais variados tipos, né? E aí isso é uma coisa interessante, né? Que isso já acontece também no nível de ensino médio, que são Olimpíadas para alunos de colégios, para participar, para depois no futuro virem a fazer computação e continuar os estudos, né? Então, até tem um projeto que vamos começar a tocar agora de extensão, que é para fazer a divulgação do que é programação nos colégios, para as crianças mais novinhas começarem já a entender que são algoritmos, qual a complexidade disso, para começar a estudar e, consequentemente, elas vão melhorar o desempenho delas na matemática, na lógica, e depois, porventura, caso elas queiram seguir os estudos, elas podem, então, fazer uma graduação em computação. Então, é um começo para mostrar mais em detalhes o que vem a ser computação, os tipos de problemas, né, que ela aborda e como é que pode ser aplicada na vida cotidiana das pessoas. Então, é um trabalho também que está sendo desenvolvido para conseguir atrair maior atenção dos alunos, né, que hoje em dia, como já foi comentado aqui, né, muitos acham, eu já sei digitar um texto no Word, já sei acessar a internet, então não tem mais nada para aprender em termos de computação, né? Então, para mostrar que tem realmente muita coisa ainda para ser inventada, muita coisa para ser pesquisada e estudada para
por alunos que têm interesse nessa área, né? Nessa área mais tecnológica, assim, e gosta de encarar desafios de programação. É importante também porque, como falávamos antes, né, já uma geração que já nasce com o celular na mão, que já a gente sabe por experiência, por vivência, que tem agora pais que já criam um Instagram, a rede social com o nome do seu filho, que é para não perder a conta, né? Já fica garantido que aquele... Não... E daí é bebezinho, né? E aparece lá, Instagram do fulano gerenciado por papai e mamãe. Então, como em certa medida não é mais possível blindar, né, a criança, e a questão do algoritmo é muito importante, porque nós estamos colocando os nossos dados ao dispor para que aconteçam esses entrecruzamentos, essas interpretações. A gente tem, hoje já é mais acessível do que já foi um dia, esses testes genéticos, né? E a gente também, voluntariamente, quer dizer, a gente paga para fazer o teste e colocar, e em certa medida, eu, por exemplo, que já fiz esse teste, tenho lá o meu DNA em uma plataforma que é ligada à internet, que de tempos em tempos eu recebo um e-mail dizendo, olha, temos outras pesquisas associadas e descobrimos que o seu genoma tem alguma coisa lá. Clique aqui para ver o que nós descobrimos sobre você. Entende? Então, o mote já é esse. Clique aqui, porque nós temos uma informação sobre você que você não tem. Então, já é o mote de incentivo para acessar a plataforma e navegar. Talvez comprar um outro pacote, porque eles oferecem outras coisas também, né? Que dá para adicionar ali, pagando um valor, e você não precisa nem fazer o teste de novo. Nós já temos a sua genética aqui conosco. Então, quando a gente passa por uma transição, assim, de acompanhar essas etapas, existe uma certa crítica, porque a gente conheceu o mundo como é que era antes. Mas algo que já está internalizado nisso desde pequenininho, é importante levar para a escola para que o pequenininho comece a entender onde que ele está inserido, como é que isso... que ele precisa sacar que tem coisas ali que ele está sendo usado, né? Jogado de um lado para o outro. Aí ele vai ter uma visão melhor, né, de como que as coisas funcionam, né? Não só, eu sou um usuário lá de Facebook. Não, tu vai realmente entender o que é computação, na verdade, né? Até chegar depois lá no livro lá que o Joaquim comentou, lá das artes da computação, né? Que é uma arte, né? Aí tu começa a se aprofundar em algoritmos e tu vai descobrindo que tem muito, muito mais coisa para ser estudada e que isso é aplicado a inúmeros problemas, ora para o bem, ora para o mal, né? Vai depender muito, né, de como é que tu... Entendeu? Cada coisa pode ser usada para o bem e para o mal. A culpa não né? né? Que nem às vezes dizem, porque ele está indo mal dos estudos. A culpa é dessa internet. Não é culpa da internet. Não, a pessoa tem que gerenciar. Vai do ponto de vista, né? De como tu quer, talvez, distorcer a informação, né? Mas é um mundo, assim, que acho que é ilimitado. Não tem como... Você vai parar um dia, até eu comentei em aula hoje, assim, será que um dia vamos falar o seguinte, a partir de hoje a IA não pode mais evoluir porque ela já está se tornando perigosa. Vai chegar um dia desses? Vai ter o dia lá do Terminator lá, que a máquina vai querer exterminar o ser humano? Eu acho que nunca vai acontecer isso. Mas são coisas que as coisas estão evoluindo e tu não tem como parar uma pesquisa, né? Ou assim, vamos parar pesquisas em... reprodução genética e criação de humanos mais fortes, humanos com 3, 4 pernas, você vê lá, coisas diferentes. Que é o limite, né? Que vai ser bom para a guerra, vamos criar seres diferentes. Então, as pesquisas estão sendo feitas em todas as áreas possíveis e imagináveis, até para ir para Marte, para sair para outro planeta. Isso é importante ou não é importante? Então, as pesquisas acontecem em todas as áreas, né? Se é pro bem ou pro mal, aí depois já... Isso é meio relativo, né? E o professor Joaquim já conta um pouquinho, assim, a gente está indo para os minutos finais, um resumo do que as pessoas podem encontrar no livro também, o que é aquilo que vai sumarizando assim, essa nossa conversa e a gente já pode ir para as nossas despedidas. Tá. O livro ele é bem inicial, né? Então é um livro focado assim para quem está começando. Mais precisamente ele é o conteúdo que a gente ministra nas disciplinas de entrada aqui. Então eu acho que as pessoas encontram um bom guia, né, de conteúdos, né, como base para começar a entender como funciona o algoritmo e aí a partir dele conseguir migrar para linguagens de programação entendendo o que de fato está acontecendo lá, né?
Então, uma das coisas que a gente vê, às vezes, é as pessoas, pela facilidade de acesso à internet, conseguindo rodar coisas, e de fato, né, isso é acessível, mas sem entender o que está acontecendo bem ali. E aí fica naturalmente mais dificultoso de fazer algo maior, né, de criar coisas maiores com a programação. Então, o livro, nesse sentido, ele é um guia. Né? Ele está estruturado, ele ajuda a entender e ele tem uma linguagem acessível de entrada. E vamos... Alguém quer fazer mais algum comentário? A gente pode ir já para os nossos recadinhos finais. A gente tem aqui 5 minutinhos. Comente alguma coisa sobre aí quem quiser encontrar vocês, se tem rede social, os projetos de vocês que estão abertos, né, como foi falado pelo professor César aí da parte da extensão. Vamos colocando... Eu acho que rede social é interessante também. Quem quiser, eu acho que tem muito potencial de atingir públicos que talvez não estejam na universidade ainda e possam e se interessem pelos mesmos temas, né, que nós discutimos aqui hoje. Então, quem se interessar e quiser procurar vocês, como que os encontra? No meu caso, eu sou meio assim, meio das cavernas, né? Então, eu só tenho WhatsApp, não tenho nenhuma outra rede social, então eu sou das antigas, tá? Então, como eu entrei na... Mas um e-mail, de repente. E-mail, sim, né? Então, e-mail, site também, e-mail, site, e também eu tenho alguns vídeos que estão no YouTube de programação, que ele parte, por exemplo, desse livro, que é como ensinar programação usando computação gráfica. Então, eu preparei lá 15 aulas que cobrem assim, todos os conteúdos quase do livro, só que usando uma abordagem gráfica para que o aluno possa enxergar de forma visual o que está acontecendo. De uma forma assim, mais animada, mas sem... Mais lúdica, né? Mais lúdica, assim, sem exigir nenhum conhecimento em computação gráfica. Então, tem N formas de tentar motivar os alunos a programar e se interessar pelo assunto. Então, como eu sou mais da computação gráfica, então eu criei videoaulas nesse foco, né? Procurando no YouTube por Tadeu Poser. Isso, por César Poser. Tem um canal lá no YouTube com vários vídeos de programação. Eu falei Tadeu porque é César Tadeu, né? César Tadeu, né? Então tem vários vídeos, né? Então mais fácil é ou por e-mail ou no YouTube tu vai encontrar então vários desses materiais. E uma coisa importante lembrar, né, que são livros de programação, não são livros para se ler, né? São livros para estudar. Então tu tem que sentar e tem que ir digerindo assim, ó, linha por linha e ir praticando. Você não só lê ele, não vai agregar, porque não é literatura, né? Então são livros mais técnicos e a partir disso então tu vai começar a perceber como o negócio é interessante e como que coisas simples, quando combinadas, conseguem fazer coisas complexas. Se você for ver assim, qualquer programa que está em qualquer avião, qualquer coisa no mundo, é tudo baseado no que está aqui. Não vai ter, exceto alguma matemática mais específica, mas a programação que está nesse livrinho, apesar de ser bem básica, ela consegue assim, resolver 90% dos problemas da humanidade, está ali. É só uma questão de combinar essas instruções de uma forma organizada, né? Que é para isso que a ideia da computação existe, né? A arte da programação, que é saber usar isso de uma forma assim mais científica, tu consegue fazer realmente muitas coisas. Legal. Professor Joaquim? Só fazendo um adendo, talvez, né, que os computadores, na verdade, o DNA do computador é 01, né? É pulso elétrico ou não pulso elétrico. Então, tudo que a gente vê no computador, ele é 01. E a maneira como a gente manipula essas coisas, como humanamente é impossível manipular o 01, é através da linguagem de programação, né? Então, da mesma maneira como um conjunto gigantesco de 01s vira um vídeo, vira um áudio, vira um jogo, um conjunto grande de código vira qualquer coisa que a gente tem hoje, né? Sobre o contato, tá? Eu também sou semi das cavernas. Eu tenho redes sociais, mas às vezes eu passo dias sem usar. Então, quem me procurar por Facebook, Instagram, Twitter, vai achar lá. Mas às vezes eu demoro vários dias para acessar. Mas eu tenho um site, tá? É joaquim.pro.br. Lá tem organizado, né? Tem várias coisas acadêmicas lá, eu coloco lá. Inclusive tem meu outro livro, tá? Aproveitando para falar aqui, é um livro de mineração de dados, uma breve introdução à mineração de dados com exemplos em R, tá? É um dos poucos livros brasileiros que tem, tá? Eu publiquei há alguns anos já. Então
Bom, acho que é isso. Tá certo. Muito obrigada por compartilharem conosco aqui um pouquinho dessa tarde. E para você que nos acompanha aí do outro lado, fique de olho nas nossas redes sociais, @editora_UFSM, @livraria e grife UFSM, @ineditadospodcast. Eu sou Jéssica Dalcin. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.